O cinema está cheio de discursos marcantes, emocionantes, épicos. Então estamos aqui nesse Luminiverso para falar os maiores discursos do cinema para nós dois. Essa é a nossa opinião, cada um tem a sua lista. Todos esses filmes aqui são inesquecíveis, eu acho que dificilmente alguém vai discordar da gente, mas tá liberado aí colocar as suas ideias também, as suas sugestões. E a gente já começa por um clássico moderno aí, né? Com certeza. Let me tell you something you already know, the world ain't all sunshine and rainbows. Eu poderia dizer todo o discurso de cor aqui, mas não vou dar essa cartada, não vou ter essa arrogância aí de repetir inteiro o discurso em inglês do Rocky Balboa pro seu filho no filme Rocky Balboa, né? A sequência ali depois de anos da saga. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. E é certamente um dos discursos mais marcantes aí que a gente tem dos últimos anos. Se colocar movie speech, discurso de filme no YouTube, provavelmente esse vai ser um dos primeiros que vai aparecer, né? É um momento onde o Rocky, ele já tá ali aposentado, já tá vivendo, né, a pós-fama. O filho dele, que a gente acompanhou o crescimento, agora já é um adulto, tá adulto bem mala. Ali. Enfim. O que acontece, todo mundo deve lembrar, mas eu acho que esse é a grande questão do discurso, que eu acho que por que ele é tão motivacional e tão inspirador. O Rocky já aposentado, ele foi um vencedor, ele poderia, o que ele tá vivendo na vida poderia ser visto como alguém já mais derrotado, digamos assim, né, aposentado há muitos anos e tal, e entra um novo desafio para lutar com um campeão, ele já bem mais velho e tal, que viveu a glória já, ele poderia muito bem seguir na sua zona de conforto. Ele sabe que ele não tem chances muito grandes de vencer aquela luta, mas ele tá absolutamente tranquilo com relação a isso, ele tá encarando de frente aquele desafio. E enquanto o filho que tá, ele até fala sobre isso, tá indo bem, né? Tá vivendo a carreira, tem bons momentos ali e tal, mas ele tá culpando os outros pelas coisas que acontecem com ele e tal. E aí o Rocky vem e dá essa pancada nele, né? Que é o grande discurso, e ainda termina assim: não se esqueça de visitar sua mãe, né, que tá no cemitério e tal, e vai embora. E aí, de fato, o filho no fim tá lá com ele na luta, e o filho, né, orgulhoso dele e tal. Pra mim é um baita de um momento. E é interessante que o final também, antes dele falar a visitar sua mãe, ele vai dizer ali, né: olha só, você é a melhor coisa da minha vida, mas enquanto você não começar a fazer por ti mesmo, correr atrás, você não vai ter uma vida. Isso. Então assim, assume tuas broncas, assume, né? Teus B.O. Nossa segunda indicação aqui, o segundo grande discurso, vem do Senhor dos Anéis. Vamos lá, Não, tô brincando. Eu não sou o maior amante da trilogia Senhor dos Anéis, mas, pô, eu reconheço que é uma das grandes sagas do cinema, e especificamente desse filme que a gente selecionou mais ainda, eu acho que é talvez o filme que todo mundo gosta mais, ou que é o grande, né, encerramento. Vou deixar pra tu falar, pra eu também não cometer nenhuma... né, vai. O fechamento do Senhor dos Anéis, então, né, no Retorno do Rei, o momento final, onde é a última batalha, é percebido por toda a Sociedade do Anel ali, os que ainda estão vivos, né, de que Frodo chegou, e ele vai destruir o Anel. Porém, como que Frodo vai atravessar Mordor, chegar até, né, o fogo pra destruir o Anel, se todo o exército tá lá dentro? Então eles precisam de uma distração. Então Aragorn, vestido de rei, junta ali os soldados, que sobrou meia dúzia de gato pingado, e vai pra frente do Portão Negro e convoca Sauron pra uma batalha. Chama ele pra briga, e vai ser aquela luta super simples. 100 pessoas contra milhares no exército, né? Mas tudo isso para ser uma distração, ou seja, é uma batalha que não está ali para ser vencida, né? É uma batalha onde eles não vão provavelmente sair vitoriosos, mas ainda assim é um discurso de esperança, né? A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of wolves and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight!
Aragorn olha pra todos assim: pode ter um dia onde a coragem dos homens termine, quando desertaremos e abandonaremos os nossos amigos e trairemos os laços de amizade. Mas este dia não é hoje. E ele vai dizendo: vai ter um dia que a gente vai morrer, mas não é hoje. Hoje nós vamos lutar por tudo que a gente ama nessa terra. Não dá, gente. E eu acho que, o que eu acho que é legal também, esse é o filme que ele conclui a franquia ali, a saga, né, iniciada anos antes. Ele é o grande ápice. Todo mundo vai lembrar, putz, o Senhor dos Anéis chegou aqui num nível de efeito, de batalha, de coisas que a gente tava esperando por tanto tempo, e pô, finalmente isso aqui é realmente o ápice. Mas uma das coisas que a gente mais lembra é um momento de discurso, né? Ninguém tá se matando ali, ninguém tá brigando na hora. Pra ver como é poderoso, né? Um discurso, assim, num filme, como isso é bem feito no roteiro, na atuação e tal. Então, isso acaba tornando um momento realmente muito, muito simbólico, né? Agora nós vamos falar de família. Vamos lá. Agora, pra mim, é o discurso mais importante da história. É, um dos mais importantes da história do cinema. É difícil dizer o mais importante da história. Mas por que eu tô falando Porque isso? no próximo tu vai falar isso de novo. Daí esse... Não, esse é porque é o seguinte, Poderoso Chefão, na minha opinião, na minha opinião não é de todo mundo, eu acho, é inquestionavelmente um dos melhores filmes de todos os tempos, um dos filmes mais importantes de todos os tempos. E esse é o discurso, ou o monólogo, a gente poderia dizer assim, que ele é uma das partes mais importantes do filme. A gente tá falando aqui do momento em que o Dom Vito Corleone, depois de ter sido baleado... Spoiler aqui, né? O filme tem mais de 50 anos. Depois de ter sido baleado e quase morrer, depois de ter perdido um filho, depois de uma das famílias rivais ter também perdido um filho, ele convoca uma reunião entre as 5 famílias mafiosas de Nova York, em que ele vai tentar, entre aspas, selar a paz. E aí, nesse discurso, ele começa a falar de todos os erros que eles cometeram ali ao longo do filme, que gerou essa guerra, mas mais do que isso, ele vai exercer o grande poder dele como chefe, que mostra que ele é o grande chefe de todos os tempos. We talk about vengeance. Is vengeance gonna bring your son back to you? Or my boy to me? I forgo the vengeance of my son. But I have selfish reasons. My youngest son was forced to leave this country because of this Sollozzo business. All right, I have to make arrangements to bring him back here safely, clear of all these false charges. But I'm a superstitious man, and if some unlucky accident should befall him, if he should get shot in the head by a police officer, or if he should hang himself in his jail cell, or if he's struck by a bolt of lightning, then I'm going to blame some of the people in this room. And that I do not forgive. But that aside, let me say that I swear on the souls of my grandchildren that I will not be the one to break the peace we've made here today. Consegue ali descobrir quem é o grande traidor, né? Todo mundo, a gente é levado a crer até essa reunião que o Philip Tattaglia era o grande algoz da família Corleone, e ali a gente descobre que não, na verdade era o Dom Barzini. E a gente descobre basicamente pela interação que o Vito Corleone tem com ele durante essa reunião, em que ele fala tudo isso e aí tem um momento que pra mim que é o mais legal, que ele precisa descobrir tudo isso, ele precisa, né, encaminhar isso, sei lá, a paz, como eu disse, né, neutralizar as ameaças, mas ele também tá preocupado com o Michael, que é o filho dele que vai assumir o poder em seguida, que tá refugiado na Itália. Ele fala tudo isso e tal e diz, mas eu sou um homem supersticioso. E se alguma coisa acontecer com o Michael, se ele for, sem querer, morto numa abordagem policial, se ele se afogar, sei lá, qualquer coisa acontecer com ele, eu vou culpar alguma dessas pessoas nessa mesa aqui. E aí todo mundo entende que ele tá falando muito sério, que ele tá ali preocupado, mas ao mesmo tempo que a ameaça seria real como nunca foi antes. Então, pô, eu falei até demais, que pra mim é um discurso muito poderoso e Marlon Brando, né? Não tem nem o que falar. E acho que a diferença desse discurso pros outros todos que a gente traz aqui, a maioria deles são enérgicos. Sim, e vibrantes. É um tom de voz ele tá calmo, ele com uma elegância, falando, né, com uma tranquilidade.
personalidade, mas sem perder o peso e o poder, né? Sem perder o quem está falando ali, né? Sim. Então, assim, é diferente dos outros discursos. Sim. Ele fala com uma tranquilidade, mas uma tranquilidade muito firme. E toda a atuação dele, pô, ele só faz o gesto, o consigliere dele, que é o Tom Hagen, ele já levanta. A própria fotografia da cena, as partes quentes da cena estão sempre atrás dele, iluminando ele. Cara, Poderoso Chefão é genial, não tem nem o que acrescentar, assim, pra mim é um dos grandes discursos do cinema, sem dúvida nenhuma. Próximo filme, então, né? Nós falaremos que aquilo que fazemos em vida, aquilo que fazemos em vida ecoa pela eternidade, né? Gladiador, o discurso final do Máximos, né? Na verdade... Que não é esse aqui que eu falei, Gladiador, esse aqui é um trecho que é muito bom também. Gladiador tem 2 grandes discursos, que é esse que tu comentou no início do filme, né? Que o do Maximus ali, né, pro seu exército, que também ele é muito lembrado e tal. Pô, que baita frase, né? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Poderia ser esse, mas acho que o discurso final, ele tem ainda mais peso, né? Tá ele lá em pleno Coliseu, de frente pro imperador, que foi quem, né, responsável por tudo que aconteceu com ele, pela traição toda, enfim, não vamos entrar aqui em detalhes da história, e quer conhecer quem é o grande gladiador, e ele vira as costas pro cara, né? Pro Commodus, né? Que é o personagem do Joaquin Phoenix. E aí ele bom, como assim vai virar as costas pro imperador? E ele se vira e tira o capacete e fala: My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance. In this life or the next. Nossa! Já arrepiei aqui só de relembrar, assim. Pra mim é um dos grandes momentos. Porque esse filme tem isso também. O gênero dele é épico. Né? Por si só já diz. Bom. O filme é épico em basicamente todas as cenas. E no discurso final, seguido, obviamente, da grande batalha final, até o que acontece, né? Enfim, com o personagem depois. Eu acho que é a cereja do bolo, assim, dessa história de guerra que marcou. E é um filme que vale muito a pena assistir ainda hoje, né? Ainda vale hoje. Muito a pena assistir. Filme, ele é de 2000. Fizeram o 2. Fizeram o 2. Você assistiu? Não vamos falar sobre isso. Eu achei um bom divertimento, sinceramente. Mas, claro, o primeiro é intocável, assim, né? Inalcançável. Porque Nosso próximo filme... Eu acho que esse, ele tá aí por um motivo, tá? É o discurso do Al Pacino no filme Um Domingo Qualquer, Any Given Sunday. Vou ser sincero com a audiência aqui. Lembro pouquíssimo do filme. E acho que a maior parte das pessoas também, talvez não lembre tanto. Mas o discurso, eu garanto que todo mundo já viu em algum momento. O discurso... O que já é um bom critério, né? Se tu não lembra tanto do filme, mas tu lembra do discurso, ele é um dos discursos mais lembrados, assim, do cinema. E ele é usado em muitos vídeos motivacionais, vídeos de inspiração na internet. Certamente apareceu alguma cena. Mas, resumidamente, né, o Al Pacino é um treinador de futebol americano, cara que teve vários erros na vida, e o time dele ali no mais final do filme tá sendo derrotado, tá todo mundo derrotado no vestiário, e ele simplesmente dá um discurso que reacende todo mundo, assim, né? 3 minutes to the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. É impossível, pode não entender nada de futebol americano, pode não ter nem assistido ao filme, é impossível assistir essa cena sem ficar um pouco arrepiado, assim, né? Que ele vai, aos poucos, ele vai, né, criando aquela... 3 minutos. Teremos 3 minutos pra fazer. Exato, temos 3 minutos. Aí ele fala 1 minuto, 1 segundo de cada vez, 1 centímetro de cada vez. Polegada, polegada, exato. Não é centímetro, né? Polegada. De cada vez, e assim isso é futebol, é assim que a vitória se faz e tal, e aí começa todo mundo a berrar e a audiência na sala tá ali gritando junto, né? Porque não tem... E além de tudo mais, é Al Pacino, né? Na atuação na veia, assim. Esse pra mim é um discurso que eu digo sem dúvida, assim, ele se tornou até maior do que o próprio filme em que ele se encontra, assim. Então eu acho que ele tem que estar nessa lista. É impossível a gente fazer essa lista. Muitos vídeos motivacionais que você procura no YouTube, você não sabia que talvez era desse filme Um Domingo Qualquer, mas provavelmente, se você já pesquisou discurso motivacional, ele deve ter no aparecido. YouTube vai aparecer esse discurso do Al Pacino. Certamente. Muito merecido estar nessa lista aí. E o nosso último filme aqui dessa lista, então...
vamos todos juntos gritar. Teremos menção honrosa depois. Menções honrosas. Né? Fique até o final que temos menções honrosas. Mas o nosso último dessa lista é, então, juntos gritarmos liberdade. Freedom, né? Exato. William Wallace, né? O grande filme aqui, eu acho que um dos primeiros grandes filmes, assim, que lançaram o Mel Gibson na direção, Isso. enfim. Já era muito conhecido na atuação e aí se provou um excelente diretor, né? Dirigiu outros filmes também. E é um filme que ele tá no... Eu acho que é seguro dizer que ele tá na memória emocional, emotiva de muita gente, né? Muitas exibições na televisão e outro filme que também entra nesse gênero de épico, né? Exato, né? Então, Coração Valente, o discurso final ali antes da última batalha, então ele fazendo o papel de William Wallace, né? E ele diz, eu sou o William Wallace. E até alguns dizem, se o William Wallace estivesse aqui de verdade, a gente ganharia ele. Sim, eu sei que os mitos dizem que eu teria 2 metros de altura e tudo mais, mas eu digo, eu sou o William Wallace e eu vejo um exército de compatriotas. E ele vai fazendo um discurso e vai dizer, olha... E aí alguém até comenta no meio do discurso dele, né? É melhor a gente ir pra casa, fugir e ficar feliz, né? Ou a gente luta e morre, ou a gente vai pra casa e fica de boas, né? Digamos assim. E ele assim... Vocês até podem ficar agora, mas vai chegar um dia em que vocês vão se arrepender. E vocês vão trocar qualquer coisa para poder voltar aqui, nesse momento, para ter uma chance de dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar a nossa vida, mas jamais vão tirar a nossa liberdade. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Right? Against that? No! We will run! And we will live. Aye. Fight and you may die. Run and you'll live. At least a while. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Arrepiei aqui. Forte. Eu acho que isso é todo ingrediente de um grande discurso, né? De ser inspirador e tal. E que quem tá assistindo também, mesmo que não tenha nenhuma ligação com aquela história, nunca vai ir pra uma guerra ou algo assim, consegue se colocar no lugar, assim, né? De, quantas vezes na vida eu posso correr um risco que talvez seja necessário, mas acabo ficando na zona de conforto e depois será que eu durmo no travesseiro tranquilo? Será que eu consigo descansar a cabeça numa boa? Então eu acho que, né, é o poder do cinema, né? Conseguir criar essa conexão, assim. Eu acho que é isso. É que todo mundo enfrenta suas lutas, né? Suas batalhas, suas lutas. E a gente precisa ir de frente com elas. E eu acho que a maioria desses discursos nos trazem esse olhar aqui. Agora vamos falar aqui rapidinho de nossas 4 menções honrosas. Poderia ter outras, mas daí a gente vai deixar pra você nos comentários mandar os outros filmes. Primeira menção honrosa, Al Pacino em Perfume de Mulher. Segunda vez na lista aparecendo aqui. Na verdade, se a gente considerar o Poderoso Chefão, que ele não tá nessa cena, mas ele tá, né, de certa forma, né, terceira vez. Al Pacino em Perfume de Mulher, no discurso do julgamento final do filme, ele, personagem, faz um homem cego, tal, grande papel, um dos grandes papéis da carreira dele, ganhou o Oscar, inclusive, e conquista a audiência inteira e, enfim, define o final do filme, o que vai acontecer depois, né? Outro é o discurso de Chuck pro Will em Gênio Indomável. Esse é memorável também, né? Good Will Hunting, filme muito inspirador. Muito bom. O personagem do Matt Damon com o Ben Affleck, porque os dois caras que escreveram o filme, né? Inclusive. Sim, e aí eles têm aquela situação deles de empregos, né, bem precários e tal. E o gênio, que é o Will, querendo, de repente, ficar naquela situação, não sabe o que vai fazer da vida. E o grande amigo da vida dele, o Chuck, dá né? Pô, não. Como assim? Não tem essa. Aí diz que ele tem, basicamente, o que ele tem que fazer. E é um dos grandes momentos do filme, assim, né? O grande momento de definição do personagem, assim. E é um grande momento entre os dois também, que eu acho bem legal. A gente tem o Rei de Intrigas também, que é um clássico aí, né? Dos anos 70. A gente tá falando aqui do discurso do personagem do Howard Beale, né?
que é o apresentador de televisão, que é esse filme, na verdade, poderia ter outras citações, né? Esse filme é um filme muito louco, assim, nem teria como a gente comentar aqui, mas basicamente é o momento em que o personagem dá o seu surto na televisão ao vivo, que começa a fazer as pessoas questionarem a sua vida em rede nacional, e é o que faz cria a confusão toda para que a história ande. É um grande momento do filme, tem outros momentos também, mas esse é um dos momentos mais legais, assim, de ver, né, desse momento de todo esse questionamento que o filme vai fazer sobre televisão, sobre a sociedade. Esse é um discurso bem, bem interessante de acompanhar. Como é também o discurso final que a gente colocou aqui, que é o discurso de Questão de Honra, filme do Rob Reiner com Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson. O discurso é do julgamento. Esse é um grande momento de filme de julgamento, né? Inclusive é o Aaron Sorkin, o roteirista, que gosta muito desse gênero, e ali é o discurso do Tom Cruise no julgamento, que ele vai acabar vencendo, mas acaba sendo o discurso do Jack Nicholson, né, que acaba ali se entregando e tal, spoiler, e dizendo, e falando a grande frase que se tornou memorável, que é "You can handle the truth", e você não aguenta a verdade, e ali é o grande momento que define o filme. Certamente é um dos grandes discursos que tinham que estar nas nossas menções honrosas aqui. Mas a gente tem certeza de que tem muitos outros discursos. A gente poderia listar por horas. Olha aqui, ó, já lembrei aqui, o Lugar Chamado Notting Hill tem um grande discurso, tem o Rei Leão tem um grande discurso, dá pra ficar horas falando aqui, acho que a gente não terminaria o vídeo. Mas essa missão a gente compartilha com você que tá nos assistindo, você que acompanhou a gente até aqui. Escreve aqui nos comentários. Quem sabe sai um segundo vídeo. Quem sabe uma parte 2, parte 3, parte 4. Depende de vocês comentarem, curtirem, mandar esse vídeo também para as pessoas. Mas não esquece, por favor, manda aí qual que é o seu discurso favorito. Qual que é aquele que mais mexeu com você e por quê? Qual é essa cena memorável aí que você tem, certo? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.